Talvez você não percebeu, mas ontem no debate de São Paulo teve o dedo de Donald Trump. Uma estratégia que acabou de ser divulgada pelo governo americano acabou de acontecer debaixo dos nossos olhos e apenas 1% da população brasileira percebeu. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora, porque existe uma informação que acabou de chegar diretamente dos fóruns dos Estados Unidos, fóruns esses de direita, que você precisa saber. Lembrando que os mesmos fóruns que acertaram ali a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, a captura de Maduro, e também em relação ao Irã e tantas outras coisas. Geralmente o que eles falam, eles acertam 78 a 80% do que eles falam. E nós vamos avaliar mais uma possibilidade do que vai acontecer aqui. A esquerda será esmagada, segundo o que a gente vai acompanhar neste exato momento. Já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe o seu joinha bacana. Existe uma teoria política circulando entre grupos e comentaristas de direita que tenta explicar por que Tarcísio mantém publicamente gratidão a Jair Bolsonaro, mesmo quando é provocado a se afastar do ex-presidente. Segundo essa hipótese, isso não seria improviso, seria uma estratégia vinda diretamente do gabinete de Donald Trump, e você vai entender como a mão de Donald Trump está mudando o cenário político aqui no Brasil. O que circula lá fora começa com uma ideia simples. Observadores políticos ligados à direita americana estariam acompanhando com atenção a eleição brasileira e principalmente São Paulo. O motivo seria óbvio para eles. São Paulo é o maior centro econômico do Brasil. Quem conquista politicamente o estado ganha uma posição enorme dentro do tabuleiro nacional. E existe também uma informação que o próprio Donald Trump ligou para o seu estrategista e disse: eu quero São Paulo protegido, eu quero São Paulo nas mãos da direita brasileira. Vamos conquistar o Brasil no sentido federal e vamos também permanecer com a direita, com Tarcísio em São Paulo. Não aceito derrota. E você vai entender que é algo muito forte e faz total sentido. Você vai falar assim: nossa, eu vi que aconteceu isso no debate, mas agora faz sentido porque isso aconteceu. E é exatamente aí que entra a primeira parte do análise desses observadores. Segundo a versão que circula nos Estados Unidos, estrategistas conservadores já esperariam que Fernando Haddad tentasse associar Tarcísio na tentativa de constranger, ligando a sua imagem a Bolsonaro. A intenção seria transformar Bolsonaro no centro emocional da disputa. Haddad bateria em Bolsonaro, Tarcísio seria provocado. E esperariam que Tarcísio entrasse e, ao mesmo tempo, tentasse fugir de Bolsonaro para conquistar eleitores que rejeitam o ex-presidente. Só que a teoria diz justamente o contrário. Tarcísio teria sido aconselhado pelo estrategista de Donald Trump para não fugir. Donald Trump teria ligado para o estrategista teria ligado para a equipe de Tarcísio e disse: não fuja, nós temos uma estratégia que você precisa usar, conhecendo o comportamento do público brasileiro. Quando perguntassem sobre Bolsonaro, a estratégia seria simples. A ordem que partiu de Donald Trump foi: sempre diga, sou grato a Bolsonaro, sem transformar cada resposta numa defesa de Bolsonaro. Apenas expresse a sua gratidão. Não defenda Bolsonaro, apenas diga sou grato, sem entrar em uma discussão interminável entre Bolsonaro e Lula. Apenas demonstrar gratidão. Mas por que Donald Trump? Por que a equipe de Trump orientou a equipe de Tarcísio a isso? Porque, segundo essa teoria que está sendo dita nos fóruns internacionais, os estrategistas enxergariam a gratidão como uma característica extremamente valorizada pelo eleitor brasileiro. A pessoa poderia até não gostar de Bolsonaro, mas ouvir Tarcísio reconhecer quem abriu espaço para a sua trajetória política poderia produzir uma outra percepção. Esse homem
não abandona quem o ajudou. Mesmo não concordando com o Bolsonaro, as pessoas poderiam imaginar assim, mas eu percebo que esse homem tem valor, porque de fato foi o Bolsonaro quem estendeu a mão para ele, colocou ele como governador de São Paulo. E foi exatamente aí que algumas peças, que algumas coisas começaram a aparecer. Muitas pessoas começaram a enxergar a estratégia, outros enxergaram apenas uma resposta espontânea. A hipótese afirma que Haddad precisaria provocar Tarcísio justamente para tentar quebrar essa postura. Quanto mais Tarcísio fosse pressionado, maior seria a possibilidade de ele, sabe, exagerar na defesa de Bolsonaro, no caminho contrário, abandonar Bolsonaro publicamente. Era isso que a esquerda esperava. Nos dois casos, Haddad poderia explorar a resposta, mas Tarcísio teria escolhido um terceiro caminho, baseado nas orientações americanas: gratidão, sem transformar Bolsonaro no assunto principal. Só que essa não é apenas o assunto, esse não é apenas o assunto principal. Existe uma segunda parte muito maior. Segundo essa hipótese, haveria interesse de grupos conservadores americanos em ampliar nas redes sociais conteúdos políticos brasileiros que exponham contradições do PT e da esquerda. Não significa que governos estrangeiros estariam produzindo esses vídeos e nem que as próprias plataformas fariam propaganda oficial. A teoria sustenta outra coisa. Influenciadores brasileiros iriam produzir vídeos normalmente, assim como eu estou fazendo aqui, e seus conteúdos e determinados temas poderiam ganhar uma enorme circulação justamente nas regiões consideradas decisivas para a eleição no Brasil: São Paulo, Minas Gerais e principalmente na região do Nordeste. E por que dessas regiões? Porque dentro dessa teoria, dessa análise desses grupos, existe uma disputa muito maior pela interpretação do passado recente. No Brasil, de um lado, Lula e seus aliados tentariam manter Bolsonaro como símbolo de tudo aquilo que o eleitor deveria rejeitar. Do outro, influenciadores conservadores tentariam mostrar contradições do governo Lula e recuperar a imagem da direita diante desses mesmos eleitores. Então parece a peça principal aparece nesse exato momento: Rede Globo de televisão. Segundo esses analistas, aqui a teoria, meu amigo, é que fica pesada de verdade. Circula a especulação, ok? No seguinte, de que a emissora, a Rede Globo, estaria percebendo fragilidades políticas do governo e poderia adotar uma postura menos favorável ao Planalto. Algumas versões dessa teoria vão ainda muito mais longe e alegam que existiria pressão americana relacionada aos negócios internacionais da emissora até o momento. Porém, isso permanece no campo da especulação. Deixo bem claro, pois eu tenho responsabilidade naquilo que eu trago aqui. Tudo isso que eu estou apresentando para você são especulações, são achismos de observadores da geopolítica internacional, ok? Então que fique bem claro aqui. Mas quem acredita nessa teoria conecta esse ponto a outro movimento. Lula e Haddad precisariam aproveitar todos os espaços políticos possíveis antes de que o ambiente de comunicação se tornasse ainda mais desfavorável. E São Paulo seria fundamental, porque aqui aparece agora a última peça pesadíssima dessa teoria. Segundo essa hipótese, a esquerda precisaria desesperadamente manter força política em São Paulo caso perdesse o governo federal. Imagine o cenário defendido pelos autores dessa teoria. Flávio Bolsonaro vence a eleição presidencial, Tarcísio mantém São Paulo, ok? Nesse cenário, a direita passaria a controlar simultaneamente o governo federal e o estado economicamente mais poderoso do país.
Por isso, segundo essas observações internacionais, uma vitória de Haddad em São Paulo teria importância muito maior do que simplesmente conquistar um governo estadual. São Paulo funciona como uma gigantesca base política, econômica e institucional para a esquerda continuar organizada, mesmo fora do Palácio do Planalto. É por isso que quem defende essa hipótese acredita que o confronto envolvendo o Bolsonaro não aconteceu por acaso. Haddad precisaria transformar Bolsonaro novamente em uma peça central. E há quem diga, presta atenção, que os esquerdistas ali já estão arrependidos. Presta bem atenção nisso daqui. Há quem diga que dentro da base esquerdista eles já estão arrependidos da prisão de Bolsonaro. E a qualquer momento, preste bem atenção, Bolsonaro pode ser liberado para dar entrevistas, porque a esquerda quer montar narrativas. Vocês sabem que eles são perversos, mentirosos, e eles precisam de falas de Bolsonaro para distorcer o que Bolsonaro fala. E Donald Trump já fez um acordo, segundo esses analistas, de que mesmo que Bolsonaro seja liberado para dar entrevista, fique calado, não fale nada, deixa a gente trabalhar, porque tudo que Bolsonaro fala, a gente lembra da eleição passada, eles mentiram dizendo que Bolsonaro não gostava de mulher, não gostava de travesti, não gostava de homossexual, não gostava de preto, não gostava de nordestino. E a mídia e as redes sociais, perfis como o Choquei, distorcia tudo. Quem não lembra do Pintou o Clima, dizendo que Bolsonaro estava se aproveitando das meninas, sendo que era tudo totalmente diferente. Um dos maiores absurdos foi quando Bolsonaro estava defendendo as pessoas. Você se lembra disso? Que ele falou assim, nós precisamos tentar alternativas, ver o que está acontecendo no mundo, para as pessoas não morrerem. Vocês querem esperar as pessoas ficar assim? É isso que Mandetta quer para morrer, pegar só essa parte ele fazendo, dizendo que ele fez chacota das pessoas morrendo. Pelo amor de Deus, ele estava defendendo, enfim. Narrativas, a esquerda sabe criar. Então, o que Haddad está querendo colocar na mente do eleitor de São Paulo é: vocês vão votar num cara que imitou pessoas morrendo. Lembra que eu estou te dizendo que Bolsonaro não fez chacota, mas a esquerda colocou isso na cabeça das pessoas. Haddad só está querendo lembrar para as pessoas essas narrativas mentirosas deles, da esquerda. E a orientação dos Estados Unidos foi: se Haddad falar que Bolsonaro imitou pessoas morrendo, se Haddad falar que a culpa do C-19 é de Bolsonaro, não fique dizendo Bolsonaro é inocente, Bolsonaro não fez. Não faça isso. Apenas diga: eu sou grato pela oportunidade que Bolsonaro me deu. Isso tem um poder de convencimento, Tarcísio, muito maior do que você tentar, de alguma forma, ficar defendendo Bolsonaro. Nós, americanos, abaixo de Deus, seremos a defesa de Jair Bolsonaro. Vamos fazer justiça no Brasil. Segundo esses fóruns, a orientação dos Estados Unidos é exatamente essa. Haddad precisaria, minha gente, transformar Bolsonaro novamente no personagem central. Tarcísio precisaria evitar essa armadilha sem abandonar suas origens. Foi a orientação. E a resposta escolhida teria sido justamente a palavra que os estrategistas americanos acreditam possuir maior força emocional: gratidão. A teoria, portanto, junta todas essas peças. São Paulo como coração econômico, Bolsonaro como elemento emocional, Tarcísio como herdeiro político que não nega a sua origem, Haddad tentando transformar essa ligação em rejeição, influenciadores disputando narrativas nas redes sociais, observadores americanos acompanhando o Brasil e uma possível mudança no comportamento dos grandes veículos de comunicação. Tudo faria parte de uma disputa antecipada pelo controle político do país. Mas existe algo muito fundamental nisso aqui: hipóteses e especulações. Até o primeiro momento, trata-se tudo isso que eu trouxe para você. De que Tarcísio foi grato no debate? De fato ele foi.
mas que essas estratégias dos Estados Unidos, fóruns estão especulando lá fora. Agora eu te pergunto, faz sentido isso para você? Você acredita de fato nessa possibilidade? Existem algumas coisas que eu trouxe aqui que esses fóruns eles afirmaram que chamam bastante atenção. Se confirmado que Tarcísio conhecia antecipadamente a estratégia de Haddad para associá-lo a Bolsonaro, sua resposta baseada em gratidão mostraria uma esquerda enfrentando um adversário preparado para neutralizar a sua narrativa eleitoral. Outro detalhe também, se influenciadores conservadores realmente conquistarem maior alcance justamente em São Paulo, Minas Gerais e Nordeste, a esquerda enfrentaria enorme dificuldade para controlar sua narrativa sobre Bolsonaro, Lula e o próprio governo federal estariam enfrentando seríssimos problemas. Eu gostaria de saber a sua opinião. E eu tenho mais uma observação. Se realmente ocorrer um afastamento editorial da Rede Globo em relação ao governo, a esquerda perderia uma importante vantagem percebida por conservadores, enfrentando críticas simultaneamente nas redes sociais e na imprensa tradicional brasileira. Agora eu quero saber de você, meu amigo, faz sentido esse análise que lá fora está sendo feito no seu ponto de vista? Seja sincero comigo, por gentileza. Faz sentido tudo isso que eu trouxe para você? Você acredita de fato que faz sentido o que esses observadores internacionais estão apontando? Eu me chamo Johnny Santos, você é sempre bem-vindo aqui no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha bacana, porque aqui sempre você fica ligado, você fica ligada em tudo que acontece em relação à política no nosso Brasil. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até um próximo vídeo.